Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e esse vai ser o primeiro de 7 vídeos sobre a eleição que vai acontecer no próximo dia 2 de outubro, né? Daqui a um pouco menos de um mês. Tá? Então vou fazer 7 vídeos seguidos aqui sobre a eleição e eu nomeei esses vídeos, né, de uma sequência chamada Dicionário Anti-Bolsonaro, né? Tá aqui a camisa, né? Fora Bolsonaro. Esse a gente tem lado aqui nesse canal, a gente defende aqui, né, uma posição à esquerda moderada para poder modificar a economia do país e um monte de coisa que a gente vai falar aqui nesses próximos vídeos, tá? E antes de dizer para vocês a sequência rapidinho dos temas, eu já vou aqui também divulgar os nomes dos candidatos que eu vou votar na próxima eleição, porque já defini, fiz a minha pesquisa aqui, já defini, e isso pode ajudar eventualmente alguém, né, a ter uma dica bacana para poder pesquisar também e tentar entender quais são os projetos e tal, para tentar fazer uma escolha bacana para a próxima eleição, né? Um dos pontos importantes que eu acho legal de tocar, antes de dizer os nomes, é que é interessante, né? Eu fiz uma pesquisa porque existe um comportamento curioso no Brasil, né? Sempre que o Brasil substitui a direita, o Brasil bota a direita no poder e aí a direita faz um monte de cagada e aí o brasileiro percebe isso e volta para a esquerda, né? Para tentar consertar essas cagadas que foram feitas pela direita. E aí a gente percebe que, segundo as pesquisas, né, dessa eleição de agora, juntando o Lula e o Ciro, que são os candidatos à esquerda, a gente tem mais ou menos aí uns 54%, 55%, oscilando ali um pouquinho mais, um pouquinho menos de votos. Só que quando você vai pesquisar como é o perfil do Congresso Nacional, você tem 513 deputados no Congresso Nacional e uns 115, mais ou menos, políticos de esquerda, né? Deputados federais de esquerda. Isso é um contrassenso, né? No mínimo, porque se o brasileiro vota, ele percebe o absurdo que é, né, o projeto da direita e vota na esquerda, com mais da metade, né? Isso eu estou falando do primeiro turno, né? Porque no segundo turno, de repente, vai até mais que isso, se tiver, né? Mas 55% de votos e, em compensação, para deputado federal, deputado estadual e tal, o brasileiro tende a votar em média 20% na esquerda. Isso é nitidamente uma ingenuidade, para dizer o mínimo, né? Porque você está colocando ali um projeto no executivo de esquerda e está enchendo o Congresso de gente de direita que não vai aprovar os projetos do executivo de esquerda, ou vai criar o máximo de dificuldades possível, né, que é tudo isso aí que a gente já conhece, né, o tal do aspas centrão, que é um papinho furado, um nomezinho falso, orçamento secreto, troca de favores, o toma lá da cá, que é isso aí, né, que está até hoje, entendeu? E eu acho que o único candidato que tem de fato um projeto para poder deslocar essa tendência do toma lá da cá é o Ciro Gomes. Já falei disso aqui nos vídeos anteriores, vou falar de novo no último vídeo antes da eleição, quando a gente vai falar sobre o Ciro e o Lula, tá? Mas então os candidatos são os seguintes, tá? Para presidente no primeiro turno, Ciro 12, governador Freixo 40 do PSB, aqui no Rio de Janeiro, né? Meus votos são no Rio de Janeiro. Senador Alessandro Molon, 400 do PSB. Deputada federal Heloísa Helena, 1818 da Rede. Deputado estadual Carlos Mink, 40 mil do PSB. E aí, tendo segundo turno, né, se for um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, tudo indica que vai ser, né? Obviamente, Lula 13 PT. Tá? E se o segundo turno for entre o Ciro e o Lula, que é o que eu espero ainda que seja, né? Meu voto vai para o Ciro por alguns detalhes que eu também já falei em vídeos anteriores e vou retomar esses detalhes no último vídeo antes da eleição, tá? E aí a sequência dos vídeos vai ser a seguinte, né? O nosso dicionário anti-Bolsonaro aqui, tá aqui, ó, né? Fora Bolsonaro, fora neoliberalismo, tá? E vamos tentar fazer o Brasil crescer de novo, né? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema do patriotismo, tá? Esse patriotismo que eu chamo de patriotismo do Paraguai. E eu vou explicar por que no vídeo de hoje, tá?
No segundo vídeo vamos falar sobre o fascismo, protofascismo e o fantasma do comunismo, tá? Vão ser os temas do segundo vídeo. No terceiro vídeo, a coisa do antissistema, né? E o aumento da violência, ou seja, né, o Bolsonaro ele se elegeu, ele fez uma campanha baseada muito nisso também, sou o candidato do antissistema, vamos tentar desmistificar isso e também falar um pouco sobre o aumento da violência no governo Bolsonaro. No quarto vídeo vamos falar sobre as fake news, né, e também sobre as teorias da conspiração, tá? E tentar falar um pouquinho sobre a Lei Rouanet também. No quinto vídeo, que vai ser no dia 22, vamos falar sobre economia, tá? Alguns aspectos de economia, né? O fracasso econômico do Paulo Guedes e o projeto, né? O projeto fracassado do Bolsonaro em todos os níveis, né? Ministério da Cultura, enfim, né? Meio ambiente, né? O fracasso geral, né? A volta da fome e tudo mais. E o último vídeo, né, que é o sexto vídeo, na verdade, a gente vai falar sobre o lado bom do bolsonarismo, tá? Porque existe um lado bom, tá? E eu não vou dizer agora qual é para poder deixar aqui um certo suspense, mas existe um lado bom no bolsonarismo. Nós vamos falar dele no dia 26. E no dia 29 vamos falar sobre o Projeto Nacional Cosmopolita da Esquerda, que é o Ciro e o Lula. Beleza? Então vamos começar falando hoje, né? O tema de hoje é o patriotismo do Paraguai, tá? Vamos ver o tempo aqui, né? O tema do vídeo de hoje é o patriotismo do Paraguai. Tá? Então o que é isso, o patriotismo do Paraguai? Para a gente entender o que é isso, a gente precisa primeiro passar pelo conceito de patriotismo, saber o que é isso exatamente. E aí eu vou começar citando aqui 3 autores rapidinho, tá? Para a gente poder depois fazer a nossa reflexão. O primeiro deles é ele é o Milor Fernandes, tá? Na Bíblia do Caos, e eu vou fazer uma citação que eu discordo dele, tá? Para poder já pontuar aqui. Ele diz, né, o patriotismo, na página 422, tá? Ele diz, o patriotismo é quando você ama o seu país mais do que qualquer outro. Até aí eu até concordo, né? Agora, aí depois ele completa, o nacionalismo é quando você odeia todos os países, sobretudo o seu. Né? Isso eu discordo completamente, é uma visão meio ingênua do Milor aqui nessa expressão. E eu vou dizer porquê no vídeo aqui, tá? O segundo trecho é um trecho do Borges, que está no Livro de Areia, tá? Num conto chamado Eurica, tá? Que é um conto muito interessante, é o segundo conto do livro. E aí tem um diálogo entre a Eurica e um colombiano. E aí eu já falei desse diálogo aqui em outro vídeo, né? E eles conversam o seguinte na página 18. E aí fomos apresentados, disse-lhe que era professor da Universidade dos Andes em Bogotá, esclareci que era colombiano. Perguntou-me, ou seja, né, a Eurica perguntou-me de um modo pensativo, o que é ser colombiano? Não sei, respondi, é um ato de fé. Como ser norueguesa, ela assentiu. Né? Então, quer dizer, o Borges está ponderando aqui o fato de que a conexão com o lugar, com o país, com o lugar que você nasceu, é uma conexão de fé. Né? Mas fé em que sentido? Ele não está usando a fé no sentido religioso exatamente. Ele está usando o sentido de crença mesmo, de você acreditar que você é daquele lugar. Por quê? Porque no final das contas, nós somos muito mais do que filhos de uma pátria. Né? Nós somos o cruzamento de uma série de culturas, porque Portugal já era uma série de culturas, o Brasil é um conjunto gigantesco de culturas, né? E no nosso mundo globalizado de hoje, esse trecho aqui do conto do Borges faz cada vez mais sentido, né? Porque nós somos influenciados e somos e bebemos em várias influências, né? De todos os lugares do mundo praticamente, né? Através da internet, através das mídias, através das trocas culturais e tudo mais. Então, quer dizer, o patriotismo estrito sensu, ele não faz mais sentido de fato, né? Tanto é que o Michel Melamed, um grande artista brasileiro, ele usou uma expressão numa entrevista que eu vi uma vez na UNB, na Universidade Nacional de Brasília, muito interessante, que ele fala do patriotismo platônico, né, que é um pouco essa defesa de algo que já não tem mais sentido, mas que você está defendendo. Não é que não tenha mais sentido, mas a ideia estrito sensu de patriotismo não tem mais sentido.
mas a gente tem que defender o nosso lugar. Então aí ele escolheu essa expressão para poder fazer uma certa ambivalência ali, né, utilizando essa ideia que se tem, né, do amor platônico, que eu acho até um pouco equivocada, porque, né, parte do pressuposto que o mundo das ideias é algo que é inatingível, né, enfim, quando na verdade não é bem assim. Mas de qualquer maneira a expressão é muito inteligente, porque pondera exatamente isso, né, que é o patriotismo platônico, ou seja, é continuar lutando pelo lugar a despeito de nós vivermos num mundo radicalmente cosmopolita hoje em dia. E como que a gente faz isso? A gente vai tentar desenhar um pouco disso aqui no vídeo de hoje. E a terceira citação que eu trago para vocês é do mestre Darcy Ribeiro, está aqui no Povo Brasileiro, tá? E eu vou... na verdade são dois trechos dele aqui, né? Ele fala... enfim, aqui na página 12... Não, na verdade eu separei errado aqui. Ele na página... Aonde está aqui? Sim, na página 16. Na página 16... Vamos lá, vamos citar aqui. Na página 16 ele diz o seguinte, né? No final da introdução, no final se não me engano, do prefácio, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é do prefácio, né? Sim, do prefácio. A última frase é muito interessante, porque tem a ver, inclusive, com a nossa posição aqui no canal também, tá? Ele diz, portanto, não se iluda comigo, leitor. Além de antropólogo, sou homem de fé. Olha aí a conexão com Borges, né? E de partido. Faço política e faço ciência movido por razões éticas e por um fundo patriotismo. Não procure aqui análises isentas. Este é um livro que quer ser participante, que aspira a influir sobre as pessoas, que aspira a ajudar o Brasil a encontrar-se a si mesmo. Então, eu acho que o que ele chama de um fundo patriotismo talvez seja até melhor ponderado com o nome de fundo nacionalismo, tá? Mas, enfim, é isso, né? Ele está aqui movido por uma fé no nosso país e a análise dele não é isenta. Por quê? Porque não existe análise isenta, né? Ah, eu vou escutar as duas partes. Beleza, mas qual que você vai escutar primeiro? Qual que você vai fechar, né? Não tem jeito. Você tem sempre uma escolha, né? Mesmo que você tenha que escutar todas as partes, isso é importante para você até fazer a sua escolha, né? E essa ponderação do Darcy Ribeiro é muito interessante porque ele está ali justamente ensinando a gente isso, né? Esse sentimento. Mas qual é a diferença exatamente entre o patriotismo e o nacionalismo, né? E outra, né? O que significa exatamente esse patriotismo do Paraguai, né? A gente vai tentar ver isso aqui agora. Então vamos lá. Eu separei aqui uma sequenciazinha rápida para falar com vocês. Um dos símbolos mais curiosos desse patriotismo dos bolsonaristas é a camisa da CBF. Eles vão nas manifestações com a camisa da CBF, né? É quase que unânime ali, né? E agora é muito curioso esse símbolo ser o símbolo do bolsonarismo e do patriotismo dos bolsonaristas, por dois motivos. Primeiro, né, ele de certa maneira denuncia esse patriotismo do Paraguai que eu estou ponderando aqui. E ele é uma forma de começar a explicar isso. Por quê? Primeiro, o futebol ele não é mais, nem no âmbito da seleção, né, ele não é mais nacional, nem no âmbito dos clubes, né, que são radicalmente misturados. Você vê os times na França, os times, né, na Europa de maneira geral, né, são... Enfim, né, 11 jogadores de 7, 8 países diferentes. E nem nas seleções. Você pega aí, teve uma final recentemente aí entre França e Portugal na Eurocopa, que Portugal venceu pela primeira vez. A França tinha 7 estrangeiros, 7 países, 7 jogadores que nasceram em outros países e se nacionalizaram franceses. Portugal também tinha vários, inclusive o jogador que fez o gol da vitória era um jogador que nasceu, se não me engano, na Guiné Equatorial, um país de língua portuguesa da África, né? Então, quer dizer, o futebol hoje ele é radicalmente cosmopolita, né? Então, utilizar uma camisa da seleção de futebol, né? Sim, aí só para completar. E no caso do Brasil, né, esse fenômeno não se configura na naturalização de jogadores estrangeiros, porque a gente tem muito craque aqui dentro,
mas ele se configura no fato de que a maioria esmagadora dos jogadores que são da seleção, nas últimas Copas, são jogadores que jogam fora do Brasil, jogadores que ganham em dólar, jogadores que nem moram aqui, enfim. E aí, esse é o primeiro ponto. O segundo detalhe curioso dessa questão da camisa da CBF é que o futebol hoje é um grande negócio, né? Ele não é movido só por paixões, ele é movido por dinheiro, muito dinheiro, né? Então, a camisa da CBF como símbolo do patriotismo fica muito problemático, porque o patriotismo é esse ato de fé, de conexão ali que o Borges está ponderando, que o Darcy Ribeiro está ponderando, enfim, no lugar, no seu vínculo com o lugar. E o futebol ele é radicalmente hoje cosmopolita, né? Eu até anotei aqui, né? Quer dizer, então a seleção não é mais nacional e o futebol hoje é um negócio. Então, e aí, qual é a questão? Isso cria, na verdade, um negócio que eu estou chamando aqui de patriotismo cínico, né? Por quê? Né? O patriotismo cínico do Paraguai. Porque é uma ambiguidade perfeita, né? Porque mescla o patriotismo, que já é alguma coisa atrasada, né? E que, portanto, reflete o comportamento conservador do bolsonarismo, né? Essa coisa de Brasil acima de tudo, num mundo em que não existe mais isso, né? De o meu país acima de tudo. Não é acima de tudo, isso não existe. Não faz o menor sentido. Com o futebol que não é mais nacional, né? Ou seja, virou um negócio. Então, quer dizer, é uma coisa meio cínica. E aí, para dar uma dica que bacana sobre esse tema do cinismo, tá? Eu deixo 2 livros, que é esse aqui do Peter Sloterdijk, que eu já falei dele também, que é o Crítica da Razão Cínica, que ele está ponderando que é um dos comportamentos mais veementes do mundo contemporâneo. Tá? Quase caiu aqui. Esse livro é pesado. E esse outro livro aqui que se chama No Círculo Cínico, do Ricardo Goldenberg. É um livro que tem conexão com a psicanálise, mas eu estou ponderando ele aqui mais a partir de um viés filosófico, porque ele fala exatamente de uma coisa aqui que ele nomeia de dialética do malandro e do otário, que é justamente a coisa do cinismo, né? E a dialética é um tema da filosofia, é isso que me interessa aqui nesse livro. Tá? Então é um livro bem interessante também do Ricardo Goldenberg sobre o cinismo, né? E aí entra a questão, vamos lá, vamos continuar. Ainda pensando aqui essa ideia do patriotismo do Paraguai, vamos ver o tempo aqui, o José Miguel Wisnik tem esse livro que eu já falei dele também várias vezes aqui, que é o Veneno Remédio, né, no qual ele aponta as ambiguidades, né, do Brasil a partir do futebol. E o futebol como uma das grandes ambiguidades do Brasil. E por que ele diz isso? Né? Uma das coisas que ele pondera aqui nesse livro, está aqui, eu separei para citar, na página 265, o Wisnik diz o seguinte aqui, ele diz que o futebol, né, espelha, na verdade, o buraco sem fundo de uma civilização que nunca demarca o seu começo e que o apostou todo no jogo. Né? Então, não é negar a existência do jogo, porque o jogo faz parte, né, da vida. Tem um texto muito legal do Agamben sobre isso também. Mas é apostar tudo nisso e não estabelecer um começo. E esse começo, como assim? A gente falou disso no vídeo passado sobre a questão da independência, né? Onde começa o Brasil. E esse começo, na verdade, é a escolha de um projeto que seja nacional de fato, mas que também seja cosmopolita, né? Enfim, e o patriotismo do Paraguai, dos bolsonaristas e do Bolsonaro e dos bolsominions, ele muito mais atrapalha chegar nesse nível do que ajuda, né? E aí o Wisnik, ainda nesse livro, ele fala também do Nelson Rodrigues, né? Ele diz aqui, né, ele cita o Nelson Rodrigues em vários lugares aqui, mas na página 103, por exemplo, ele diz: a mais sórdida pelada é de uma complexidade shakespeariana, diz o dito de Nelson Rodrigues. Quer dizer, né, essa conexão que o Nelson Rodrigues fazia com o teatro, né, e o futebol. E aí, na verdade, esse roteiro do Bolsonaro, desde o golpe contra Dilma até a eleição dele, né, aquela coisa patética de uma madeira de piroca, de fake news, é uma coisa assim, né? Isso aí, na verdade, não é nem shakespeariano, isso é patético, né? Para usar um termo da arte, é uma coisa meio patética, né?
E o patriotismo do Paraguai é um pouco isso. E aí o Nelson Rodrigues tem uma crônica muito interessante nesse livro aqui, porque o Nelson Rodrigues criou a expressão, sim, só para fechar aqui o Wisnik rapidinho, o nome do livro é Veneno Remédio, né? Então, na verdade, o patriotismo do Paraguai, essa utilização que os bolsominions fazem da camisa da CBF é como se fosse um veneno, né? Porque porque a gente vai ver por quê aqui, né? Eu vou continuar explicando e a gente vai chegar lá, vou explicar o porquê. A questão é a seguinte, tem nesse livro aqui, que é o A Pátria em Chuteiras, o Nelson Rodrigues, na verdade, criou a expressão complexo de vira-lata. Eu já falei disso também em vários vídeos. Eu prefiro a expressão complexo de poodle, porque o vira-lata é um animal muito esperto, né? Ele está o tempo todo ali se virando, ele sobrevive num ambiente hostil e ele tem mais força, inclusive, por isso, né? Já o poodle é um bicho muito, né, é criado em apartamento, ele é um bicho de madame, né, considerado bicho de madame e tudo mais, é todo cheio de nhenhenhé, e aí se você joga ele numa situação problemática ali, ele realmente não consegue sobreviver. Então, e ele é um pouco, né, ele tem uma certa simbologia de passividade, que é muito mais isso que o Nelson Rodrigues estava querendo ponderar com esse sentimento do complexo de vira-lata, que é esse sentimento de inferioridade bovina. É isso que ele fala. E aí ele faz uma crônica aqui nesse livro muito interessante, que é o A Pátria em Chuteiras, na qual ele faz um comentário sobre a derrota do Brasil na Copa de 66, porque ele dizia que o Brasil tinha ultrapassado o complexo de vira-lata na Copa de 58, quando ganhou, na Copa de 62 mais ainda, e voltou a ser vira-lata na Copa de 66. Né? Tá aqui, né, na página 120, voltamos a ser vira-latas. É uma crônica que ele publicou no jornal o Globo no dia 26/7 de 66. Tá? E a gente pode pegar alguns trechos dessa crônica do Nelson e dar uma certa parodiada aqui para trazer para cá. Porque, por exemplo, a primeira frase, né, ele diz: amigos, eu sempre digo que antes de 58 e de 62, o Brasil era um vira-lata entre as nações e o brasileiro um vira-lata entre os homens. Para a gente trazer aqui para esse cenário atual, eu diria o seguinte aqui, né? Vamos mudar a frase do Nelson. Amigos, eu sempre digo que antes de 2013 e 2016, que foram os anos das manifestações cooptadas pela direita e o golpe contra Dilma, então antes de 2013 e 2016, o Brasil era um poodle. Ou melhor, o Brasil era um vira-lata entre as nações, mas no melhor sentido, né, da expressão. Porque estava ali conquistando um espaço no mundo com os governos do Lula e da Dilma. E o brasileiro, um vira-lata entre os homens. Né? Então, quer dizer, estou aqui dando uma certa modificada radical. Né? Ao mesmo tempo, a gente pode dizer, né, que antes do Bolsonaro, a gente estava crescendo como país. E a partir do Temer e do Bolsonaro, a gente passa a decair. Volta a ser poodle. Né? Então, voltamos a ser poodles. Essa é a grande modificação aqui na crônica do Nelson. Tá? E ele continua, fala aqui, né, a pátria está aberta em úlceras e tal, e termina dizendo exatamente isso, voltamos a ser vira-latas, ou seja, né, o deslocamento que eu faço aqui é esse, a partir do patriotismo do Paraguai, dos bolsonaristas e do Bolsonaro, a gente voltou a ser poodle, né? Um país periférico que chegou a ser a 6ª economia do mundo com o Lula, e agora a gente voltou, né, a gente caiu aí para a 11ª entre as nações. Tá? E aí, isso tudo, né, vamos ver o tempo aqui, isso tudo reflete, na verdade, por quê? Né? A gente está falando do complexo de vira-lata, aliás, do patriotismo do Paraguai. Né? Isso reflete, na verdade, exatamente uma faceta que o Sérgio Buarque de Holanda coloca no Homem Cordial, né? Que é essa coisa de colocar o sentimento na frente da razão, ele diz, né? Mas eu prefiro, inclusive, dizer que é colocar o sentimento ou sentimentalismo, ainda que cínico, né, na frente da inteligência. Por isso que o bolsonarismo se conecta com a camisa da CBF e defende esse patriotismo sem nenhum tipo de conexão com o projeto. Né? E aí o Sérgio Buarque fala aqui, né, que na página 55, o desconhecimento de qualquer forma de convívio que não seja ditada por uma ética de fundo emotivo representa um aspecto da vida brasileira que raros estrangeiros chegam a penetrar com facilidade. Isso também serve para a questão da reflexão política. Né?
Por quê? Porque essa é uma desculpa, né, dos bolsomínios, né? Não, porque a gente está defendendo o nosso país aqui, né? E, através de quê? Da camisa da CBF, que não é mais um símbolo radicalmente nacional, é um símbolo, né, estrangeiro, na verdade, ou enfim, estrangeiro não, mas cosmopolita, né? E baseado muito mais no negócio do que propriamente num ato de fé ali, que era o futebol na época do Nelson, né, na época da Copa de 58 e tal. Então, enfim, a minha conclusão sobre esse ponto é que a outra, eu vou ler aqui um trecho que eu escrevi, né? A outra mesma face da melancolia portuguesa é o cinismo do patriota do Paraguai, que usa um símbolo no qual ele não acredita. Por que ele não acredita? Porque você vai nessas festinhas aí, você vê quando toca a música do Legião Urbana, né? Que país é esse? Esses mesmos bolsominions gritam a porra do Brasil, quer dizer, e eles estão dizendo ali Brasil acima de tudo, né? Então, eles não acreditam naquilo que eles estão usando, é cínico, né? Evidentemente é cínico. E para afirmar um interesse que é puramente privado, por quê? Porque é isso, o futebol é um negócio, né? E não há nenhum projeto de país no Bolsonaro, no Paulo Guedes, né? Se o Bolsonaro tivesse de fato um projeto de país, ele não teria jamais escolhido Paulo Guedes, que é um entreguista, né? Um sujeito que está aí privatizando tudo e tudo mais. E aí, assim, mas existe alternativa, né? Existe alternativa a isso. Vamos só fechar aqui o vídeo, né? Já falei aqui da crônica e tal, né? Então, existe uma saída para isso. Uma das saídas possíveis está justamente no Oswald de Andrade. Está aqui o Antropofagia Hoje, que é esse trabalho aqui do João César de Castro Rocha, fazendo a compilação de textos do Oswald e sobre o Oswald, né? A antropofagia é esse movimento, a gente já falou dele várias vezes aqui, de deglutir o que vem de fora, né, e transformar numa outra coisa aqui, mas a partir de um viés e de um contexto brasileiro, né, para poder melhorar o Brasil, né, e a partir também de um certo estudo do primitivismo, né, das origens do Brasil, quer dizer, ele não é um entreguismo teórico, né, ele é uma conexão entre uma visão cosmopolita e um vínculo com o lugar aqui que é o nacionalismo, né? Então, esse tipo de projeto, esse tipo de perspectiva não está no bolsonarismo, né? Está na esquerda, né? Vamos ver o tempo aqui. E a gente faz uma comparação final aqui para poder justamente chegar nesse ponto, tá? Quer dizer, o patriotismo do Paraguai dos bolsominions atuais, ele é uma espécie de recauchutagem, né? É uma espécie de remember, né, do Fernando Henrique Cardoso, né, que foi um privatista, privatizou a Vale do Rio Doce, por exemplo, uma empresa mineradora gigantesca, né, que dava vários dividendos para o Brasil, investiu, parece que 26 bilhões de dólares para vender por 28, quer dizer, com um ágio ali de quase nada, ele deu a empresa, e depois, privatizada, a empresa destruiu 2 cidades, quer dizer. Então esse argumento do Paulo Guedes de que tem que privatizar tudo, ele está privatizando tudo aí, é um argumento falso, né? E que está entregando até a energia do Brasil para as mãos privadas, né? E aí está aqui a privataria tucana, que é esse lado, né, privatista da política brasileira, do Fernando Henrique e tudo mais, e do Paulo Guedes. E tem o oposto disso, que é o quê? Justamente a antropofagia, o nacionalismo, o que eu chamo aqui de nacionalismo cosmopolita do Ciro Gomes, que está aqui, especialmente do Ciro Gomes, nesse livro aqui, do Ciro, né, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, e do Lula também, né, com alguns senões aí que eu faço, mas radicalmente diferente do Bolsonaro, né? Então, qual é o patriotismo, o que é esse patriotismo do Paraguai, dos bolsonaristas, né? Para a gente fechar o vídeo aqui, é um sentimento que ele é completamente ambíguo, né? Porque ele tenta conectar uma coisa que já é completamente atrasada, que é o patriotismo, né, com a camisa da CBF, com, enfim, né, com símbolos que não têm a menor conexão com um projeto nacional estrito sensu, efetivo, né, que é esse outro lado do, né, porque é isso, né, a gente ter a abertura para poder pegar as influências lá de fora, mas também ter um vínculo com o nosso lugar aqui para poder ter um projeto para o Brasil. E é exatamente isso que você vê no livro do Ciro, tá aqui de novo.
O que o Ciro faz é uma antropofagia política radical de experiências europeias, experiências do Sudeste Asiático e até dos Estados Unidos, né, para poder aplicar aqui de uma forma vira-lata, no melhor sentido do termo, né, e não esse patriotismo do Paraguai que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão aí praticando e afundando o Brasil nos últimos 4 anos. Beleza, pessoal? Então esse foi o primeiro vídeo aí, tá, do dicionário anti-Bolsonaro, e a gente volta no próximo vídeo para falar do segundo tema, que até deixa eu ver aqui de novo, só para confirmar, o fascismo, o protofascismo e o fantasma do comunismo. Beleza? Então é isso, até lá, grande abraço, fui!